Estamos iniciando mais um Roda Livre. O nosso entrevistado de hoje é Maxwell Flor, ele que é presidente do Sindipostos. Boa noite, Maxwell. Boa noite, Carlos. Seja bem-vindo ao Roda Livre. Muito obrigado, agradeço o convite e fico à disposição para a gente tratar desse assunto tão polêmico que está sendo discutido recentemente na cidade. Muito bem. Vamos apresentar agora a nossa bancada. Do meu lado direito, Gladstone, advogado, jornalista. Boa noite, Gladstone. Seja bem-vindo. Muito boa noite a todos os ouvintes e espectadores do programa Roda Livre, meu querido amigo que nos é sempre um bom anfitrião, Carlos Santos, meu dileto colega de profissão, João Dantas, e a jornalista Lucy. É um prazer estar aqui, especialmente com o nosso amigo Maxwell Flor, que seguramente trará muitas informações importantes para que a sociedade se sinta, vamos dizer assim, mais confortada com o que vem acontecendo com a questão dos combustíveis no nosso país. Boa noite. E do meu lado direito também, João Dantas, jornalista, advogado. Boa noite, João Dantas, seja bem-vindo. Boa noite, Carlos. Boa noite, Gladstone, Lucy, Maxwell Flor, nosso entrevistado hoje. Ótimo programa hoje, vamos esmiuçar essa questão dos combustíveis, né, que causa tanta dúvida no brasileiro. E do meu lado esquerdo também, Lucy Azevedo, jornalista. Boa noite, Lucy, seja bem-vinda. Boa noite, Carlos. Boa noite, Dr. Gladstone. Boa noite, João Dantas. E boa noite, Maxwell. E com certeza tem muitas informações para passar aqui a toda a audiência, né, da TV Futuro. Maxwell, os postos, as pessoas estão reclamando porque houve aumento de combustível. O que aconteceu? Vamos lá, doutor Carlos. É uma resposta um pouco longa, né? Pois mas não, vou tentar ser mais breve. Isso, infelizmente, é cíclico. A gente está repetindo o cenário que já vivemos até há 2, 3 anos atrás, que no ano de 2022, no início da guerra lá da Rússia contra a Ucrânia, a gente também viveu algo semelhante. E agora, com essa guerra do Irã, dos Estados Unidos com Israel contra o Irã, o que é que aconteceu? Tivemos a alta do barril de petróleo. O Oriente Médio, onde fica localizado lá o Irã, é uma das regiões onde mais se produz petróleo. Cerca de 20% de toda a produção de petróleo é escoada pelo famoso Estreito de Hormuz, que hoje todo mundo já ouviu falar dele, né? Uhum. Lá passa a produção dos Emirados Árabes, do Irã, do Iraque, enfim, de todos aqueles países. E com o início da guerra, essa passagem foi interrompida. Um canal pequeno em que eles conseguem limitar o trânsito dos navios. E aí, o barril de petróleo, que começou o ano custando $60, hoje já chegou a picos de $120, oscilando sempre acima de $100. E como aqui a Petrobras, a gente vai conversar muito, mas a Petrobras ela não é autossuficiente. E no nosso estado, em particular, temos uma refinaria que ela é privada e não produz a gasolina e nem o diesel, o impacto na gente é imediato. Então, o barril de petróleo subiu, a gente já sente aqui o impacto. Agora, digo uma coisa. Assim, houve um anúncio, porque estava havendo a guerra, dizendo vai subir o petróleo. Na hora que já vem esse anúncio, aumenta ou espera comprar o petróleo para aumentar? Bem, aí vamos olhar para entender a cadeia toda do petróleo, do poço ao posto. A gente começa lá com a extração do petróleo, vamos lá para o Oriente Médio. E aqui temos também no Brasil, né? O Brasil, ele extrai o petróleo, mas não refina na mesma proporção. Nós somos autossuficientes na extração, mas não no refino. Então, nosso petróleo sai e depois vem para cá. Então, a refinaria, vamos tratar do nosso caso aqui do Rio Grande do Norte. A refinaria Clara Camarão, ela importa a gasolina e importa o diesel. Então, na hora que ela faz reajustes semanais, então toda semana ela anuncia se vai ter aumento ou vai ter redução. E aí, no finalzinho do mês passado, ela já começou a fazer aumentos sucessivos. De 19 de fevereiro até 19 de março, foram 4 ou 5 aumentos, salvo engano.
e que representaram R$ 1,31. Mas respondendo objetivamente a pergunta do senhor, se quando tem um reajuste, um anúncio, já aumenta, isso é uma decisão de cada revendedor. E aí eu explico, ele vai depender se ele tem um estoque suficiente para segurar esse reajuste ou não. Não existe uma regra, um tabelamento, desde há muitos anos atrás, que não existe tabelamento de preço no país. Então, a refinaria livre, para praticar o preço que ela entende, lógico, não podemos ter reajustes abusivos, injustificados. Mas as distribuidoras, que é o segundo elo da cadeia, como eu estava explicando, a gente começa com a refinaria que vende para as distribuidoras, que revendem para os postos, que vendem para o consumidor. Então, o caminho é longo, até chegar no posto. Antes de eu passar para a nossa bancada, esse é um tema que eu acho muito interessante, e eu acho o Rio Grande do Norte injustiçado na hora que nós fala até da refinaria Clara Camarão, porque eu acompanhei passo a passo, escutando, ouvindo de tudo que estava acontecendo lá. Você viu que veio refinaria para Pernambuco, o Rio Grande do Norte se habilitou, não chegou nem perto. Veio refinaria, uma segunda refinaria foi para o Ceará. Depois veio outra refinaria com uma parceria com um país vizinho, foi para Pernambuco de novo. O Rio Grande do Norte, na verdade, nunca teve uma refinaria. Alguém construiu uma refinaria no Rio Grande do Norte? Não. Como surgiu uma refinaria no Rio Grande do Norte sem nunca ter sido implantada? Porque lá trabalhava pessoas no laboratório, começaram a pedir peças, os equipamentos, e aí foram mandando, imaginando que ali era só um laboratório. E quando viram, a refinaria estava pronta. Diante de tanta injustiça, quando foi depois, ainda privatizaram uma refinaria que nunca, força política nenhuma, trouxe uma refinaria para o Rio Grande do Norte. Pessoas que lutaram, que defenderam e fizeram, muitas vezes colocando até o seu emprego em risco para montar essa refinaria, que ninguém pode olhar. Vá ver o histórico lá, você vai ver em canto nenhum foi feita uma licitação, que houve lá uma licitação, uma estrutura, foi destinado à construção de uma refinaria para o Rio Grande do Norte. Não teve. Então, é algo injusto quando você tem uma refinaria feita da forma que foi feita e depois privatizar para a gente pagar o combustível mais caro, um estado como o nosso. E pelo que me consta, na verdade, o grupo que comprou, ele nem queria refinaria, né? Ele queria comprar apenas os poços de petróleo que a Petrobras não tinha mais interesse, porque para eles já eram poços maduros e ela estava com o pré-sal de vento em popa, né? Então aquilo deixava de ser viável, interessante para eles. Mas como foi fechado um pacote com todo digamos, os ativos daquela região, a refinaria entrou no meio. Entrou no meio. Mas eles não queriam. E aí o que é que fizeram, né? No meu entender, isso tudo bem, eu vou comprar, mas aqui vai ficar encostado, eu vou comprar gasolina e o diesel e vou vender. Pronto, eu não vou produzir. A realidade foi essa. Imagina só. Maxwell, você não acredita que se houvesse mais distribuidoras, não só a BR Distribuidora, né, que me parece um monopólio, um oligopólio. Nos Estados Unidos tem 200 e tantas distribuidoras de combustível e, no entanto, o Brasil só tem a BR. Isso já é um mito, Gladstone. Deixa eu explicar. Primeiro, só para ficar bem claro, você falou em BR Distribuidora. Na verdade, é a Petrobras, né? BR Distribuidora, ela foi privatizada. Foi privatizada. Que é quem fazia a distribuição, que é o segundo elo dessa cadeia que eu falei, né? A gente começa com a refinaria, que o monopólio era da Petrobras, mas algumas delas foram privatizadas. A nossa aqui foi uma delas. Aquela de Abreu e Lima nunca terminou? Não. Da Bahia, que é uma das maiores do Brasil também, foi privatizada de um grupo árabe, a Abundala, algo assim. E aí, a Petrobras hoje ela só produz 70% do diesel que a gente consome. Então, fora esses 70%, tem o que é produzido pelas privadas e ainda é importado também o complemento, que as privadas também não conseguem produzir toda a nossa capacidade.
Da gasolina, a Toda gente necessidade. toda necessidade, desculpe, toda necessidade. De consumo. Isso. E na gasolina a gente não chega a 90% também não. Mas- O resto tem que ser importado. Isso porque o petróleo é nosso. Serve de quê? Pois é, disse que o petróleo é nosso, né? Aí você falou Abreu e Lima. Abreu e Lima, quando ela foi concebida, era uma parceria com a Venezuela, orçada em 3 bilhões para refinar o petróleo de quem? Da Venezuela, que era uma parceria. No meio do caminho, Maduro disse, não quero mais, te vira. E aí tiveram que refazer todo o projeto, porque a refinaria não refinava o petróleo brasileiro, e aí com essa mudança foi gasto. Falam em muitos números. 14. 30, falam em 14, em 30, eu já vi até 40 bilhões. Bilhões. É. De prejuízo. E fizeram, não, para Pra refazer. concluir, fizeram a metade. E o governo atual disse que ia fazer a outra metade. Não sei se já começaram. Entendi. Mas, Para Como é produzir que é? diesel. vamos dizer, esse petróleo que a Petrobras extrai, ela Exporta. exporta e depois o Brasil importa Importa. refinado. Importa, eu não sei dizer se importa o petróleo ou se já importa o combustível produzido. Entendi. Entendeu? Porque o petróleo ele tem várias viscosidades, tem desde o mais fino ao mais grosso. E aí, cada país ele é especializado, digamos assim, no refino desse tipo de petróleo. É porque houve aí uma balbúrdia de levantamento de que em Natal existe um cartel. Eu acho que o maior cartel começa de cima, se tiver, é porque só tem poucas distribuidoras. E os donos de postos são reféns dessa pouca distribuidora, não? O posto ele está no final da cadeia. Então, primeiro a gente começa com a Petrobras e as refinarias privadas. Em seguida, vem as distribuidoras, que são poucas. Por exemplo, aqui no Rio Grande do Norte, a gente não tem 10 distribuidoras atuando. Em Pernambuco, que é onde tem uma armazenagem maior de combustível, lá realmente é um polo distribuidor para o Nordeste. Quais são as principais? As principais distribuidoras, Vibra, que é a maior do Brasil, Que é a antiga BR? que é a antiga BR distribuidora. Depois vem, não sei se na sequência, mas está ali Ipiranga e Shell. Sim, são distribuidores também. São distribuidores também. E Ipiranga e aí Shell. vem Ali. E hoje tem outras maiores também, que com destaque tem a Larco, tem a Petrobahia, que são nordestinas, que tem uma força maior. Eles compram o petróleo? Eles compram. Aí, para explicar, né? A refinaria produz a gasolina, a refinaria pega o petróleo e transforma em gasolina, que é a gasolina A, gasolina pura. As distribuidoras compram essa gasolina pura e o diesel puro e levam para o seu estoque. Seu estoque. Compra das usinas o etanol. Hoje, 1 litro de gasolina que a gente vende tem 30% de etanol. Antes não era é só pura. 25%. Aí Vai foi emitir até aumentando, 30%. agora já está em 30%. E 15% do biodiesel. Então ele compra também o biodiesel. A distribuidora faz a mistura desses produtos e aí elas vendem aos postos. E elas vendem aos postos. Então aí fala, não, você falou em cartel e não sei o quê, e que os preços abusivos, que a gente tem escutado muito, os postos tudo... hoje estão castigados, 44 mil postos. Como é que você vai ter um cartel de 44 mil postos? Agora, 44 mil postos aonde? No Brasil. No Brasil. No Brasil inteiro. Mas eu digo, eles falam cartel aqui em Natal, porque os Mas pensaram... falam no Brasil todo, em todo Fala mundo no tem. Brasil, Agora, eu explico por que se fala tanto. Você vai em uma avenida... Agora, só cortando sua pergunta, mas São Paulo é um estado rico, não produz nada, porque o combustível lá é mais barato. Lá tem muita produção. E lá é fornecido, comparando com o nosso aqui, lá eles são supridos pela Petrobras. E a Petrobras, ela retém os preços. Ela não está mais praticando o preço do mercado internacional. Ela hoje está vendendo a gasolina R$1 mais barato do que deveria estar vendendo se tivesse equilibrado com o preço do mercado internacional. O diesel, ela não está reajustando. Aliás, ela anunciou aquele redução do imposto. No dia seguinte, o governo anunciou a redução do ICMS, dos impostos federais, PIS e COFINS. No dia seguinte, a Petrobras aumentou. Um anulou o outro. Mas dizem que não aumentam. Mas, por trás, nos bastidores, eles fazem leilão. Cada distribuidora ela tem uma cota de volume de combustível que ela pode comprar pela Petrobras. Você precisa comprar 1 milhão de litros. Ela diz, eu só tenho 800.
Ah, mas eu preciso de 1 milhão. Ela disse, estou fazendo um leilão dessa diferença. Aí ela está vendendo um rádio de mais de R$2. Mas isso não é divulgado. Né? Aí não, porque os preços estão represados. Não estão. A própria Petrobras está fazendo leilão. Eu vi que esse leilão está atuando mais no Rio Grande do Sul. Né? No Brasil agro todo. Também, porque do agro. Porque lá eles estão sofrendo mais do que a gente. Essa questão de escassez. Por quê? Porque lá é mais suprido pela Petrobras. A região Nordeste é muito atendida pelas refinarias privadas que praticam o preço no mercado internacional, então não falta produto. E também pelas importadoras. A gente paga mais caro, é verdade. Mas a gente não está ficando sem produto. Lá no Rio Grande do Sul teve colheita que teve que ser suspensa. Prejuízo na safra. Na sua voz você falou sobre a questão da osmose, né? Que é o estreitamento da passagem desses combustíveis, né? Para distribuição. Aqui na Arábia Saudita. Isso. E você acredita que há a possibilidade de haver um desabastecimento no nosso país? Seríssimo. A partir do mês que vem, eu me preocupo muito com isso. Porque não tem reserva no Brasil? Não, porque ela vai se acabando, né? O país todo, todos os países têm a sua cota de reserva, mas eles estão liberando. E aí, o que acontece? Quer dizer que o estreito nesse momento está trancado pelo Irã? Tem dia não está passando, não? Tem dia que ele libera para a China. Quem for parceiro dele, ele está liberando. Mas também não é muito volume, não. E, aliás, o Irã não se prejudicou tanto, porque o dele ele consegue escoar por outro canto. Então, as vendas do Irã cresceram 5%. Do volume que ele vendia, ele conseguia aumentar em 5%. E vendia, gostando da guerra, vendia a $60, está vendendo a mais de 100 agora. Então, para ele não está achando. Não está muita pressa, ele vai segurar a guerra, mas não está com pressa em resolver, não. A guerra é um bom negócio para ele. Trump disse que ia dar uma trégua, que estava negociando com eles, né? Eles disseram, ei, ninguém está conversando com o Trump, não, viu? Não tem essa conversinha, não. Vamos tocar fogo aqui. Eu vi que a China tem uma reserva que dá para abastecer por volta de 1 ano. E no Brasil... Eu acredito que não. E no Brasil só até abril. Isso confere? Confere. Assim, as importações aqui no Brasil caíram drasticamente. Porque, veja só, se a Petrobras não aumenta o preço, vamos imaginar o seguinte, subiu aí por baixo, vamos fazer uma conta de padeiro, subiu por baixo R$1 no diesel. Você vai trazer um navio com 50 milhões de litros. É 50 milhões de reais que você tem que botar a mais naquela compra. Quem vai arriscar comprar esse produto, que vai demorar ali 30, 40 dias para chegar aqui, e quando chegar você não vender? Não arrisca. É fato. Navios que já estavam aqui na nossa costa desviaram. Vocês devem ter visto isso aí. Por quê? Porque teve gente lá que disse, pagou mais. Mande para cá que eu quero, eu pago esse só preço. 100, eu pago 130. Pronto, eu quero, pode mandar. João Dantas. Só para tirar uma dúvida para o telespectador, que ele às vezes fica muito confuso. Seria 2 dúvidas. Você falou que a Clara Camarão ela não produz gasolina para carro, não produz gasolina, que ela importa essa gasolina e pratica o preço que bem entender. De mercado internacional. Existia, não sei hoje a atualidade, que eu não atuo nessa área, mas uma lei que não permitia um posto comprar diretamente na refinaria. Tinha que obrigatoriamente passar por uma distribuidora. Isso confere? Confere. E então, assim, o preço da gasolina em Natal, ela não depende muito das importações da Clara Camarão. Você matou a charada. Aí, mas sobra pro posto a culpa, né, João? Porque é o seguinte, como eu lhe falei, a refinaria, ela entrega a gasolina A gasolina pura. Tem que ir para a distribuidora para ela fazer a mistura com etanol. É o ente autorizado pela ANP para misturar gasolina e etanol e vender gasolina C, que é que a gente compra. Aí, quer dizer, um dado importante. Eu levei essa informação, a gente teve uma audiência pública na terça-feira na Câmara Municipal e eu levei essa informação para lá, desse período que eu havia dito, de 18 de fevereiro, de 19 de fevereiro a 19 de março, período de um mês que eu peguei fechado, foi ali mais ou menos no início, estava para iniciar a guerra, mas no dia 18 ela já fez o primeiro reajuste. A refinaria aumentou R$1,31 na gasolina. E eu tive a mesma curiosidade de olhar números oficiais. Esses números que eu estou dando estão divulgados no site deles lá, da refinaria. E
Na pesquisa que a ANP faz semanalmente, do mesmo período, os postos de Natal aumentaram 96 centavos. Ou seja, então os postos não tiveram aumento de preço abusivo. Tá aí números oficiais. Mas há uma obrigatoriedade, vamos dizer, você como dono de posto, há uma obrigatoriedade de você comprar Clara Camarão? Você não pode... Não, é isso, não, isso que eu estava dizendo. Mas a gente é obrigado a comprar das distribuidoras. Qualquer uma delas. E aí se eu tenho uma bandeira da Shell, eu tenho que comprar da Shell, porque eu tenho um contrato, teoricamente, tenho um contrato de exclusividade. Mas quem é bandeira branca? Quem é bandeira branca tem a oportunidade de pesquisar. Os postos que são bandeira brancas hoje acabam muito tentando comprar em swap, que tem uma oferta maior. Mas em contrapartida, se paga um frete mais caro e a logística é bem mais complicada. Porque para a gente carregar a língua maré, é outro problema, parênteses, que o Rio Grande do Norte tem, que a base de distribuição está a 200 km da capital. Pegue todas as outras capitais do Nordeste, praticamente todas elas, a base de distribuição é ali, colada com a capital. João Pessoa, está ali em Cabedelo, Pernambuco, Suape, pertinho ali de Recife. Isso facilita e diminui muito o custo Uma logístico. BR que não é duplicada, né? Exatamente. Que vive destruída. Vive destruída. Tem uma coisa que me chama a atenção. Primeiro, quando a gasolina sobe, automaticamente o etanol também sobe. Isso é devido ao cruzamento da substituição? Vamos lá. O etanol, aí tem outra particularidade. O etanol, ele tem uma safra, uma produção de safra. Então, o seu estoque, ele é limitado. É Suzy, né? Lucy, desculpa, eu sabia que era o nome curto. Desculpa, Lucy, né? Desculpa. Sem problema. Lucy. E aí, o que é que acontece? Naturalmente, as usinas atrelam o seu preço do etanol ao preço da gasolina. Quando sobe, ela acompanha. Quando cai o preço da gasolina, ela cai também. Então, eu estou falando pelos usineiros, mas não tenho nenhuma procuração, não. Porque eu entendo que uma produção de uma não tem muito a ver com a outra. Então, o que é que o consumidor muitas vezes entende? Que é a questão, porque a gasolina sumiu, então a demanda vai aumentar para o etanol. Isso. Então, no caso oferta e demanda. Aí a oferta vai diminuir e o preço aumenta. E a questão de valores, que é uma coisa que pesa no bolso de todo mundo, numa semana, a gasolina chegou a 7,49 em média, certo? Uma semana depois, ela chega em média 6,78. O que é que aconteceu nessa movimentação tão próxima uma da outra? Pois assim, os preços, como eu falei lá no início, são livres, né? Cada um faz o que acha que deve. E aí, nesse intervalo, veja que ontem era dia de reajuste, antes de ontem, a refinaria Clara Camarão, ela não reduziu seus preços. Então, os postos estão comprando mais barato? Não. Mas o que é que eu imagino que pode ter provocado essa redução? Os postos, principalmente os bandeirados, eles têm cotas, contratos de galonagem, Gladstone conhece bem esse processo, e tem que cumprir aquelas cotas mensais, porque senão ele vai ficar devedor com a distribuidora. E aí eles podem ter, alguns postos podem ter baixado esse preço para uma forma promocional, para cumprir essa cota, e aí o concorrente não deixa. E nesse mesmo caminho, quando você sai daqui de Natal, que você chega mais ou menos em Tangará, lá já há outra política de valor de combustível. Então, o que é que acontece? A dinâmica do mercado. Essa dinâmica fica o quê para o dono do posto? É o que eu ia perguntar a ele agora. Ele já foi um contratado, nós tínhamos uma unidade de posto de gasolina, Maxwell... Era tão bom que ele não queria operar. Era exatamente isso que eu perguntar a ele. Era tão bom que ele não queria operar. Maxwell, querido, todo mundo tem a impressão que dono de posto é que nem um marajá. É um shake lá do Oriente Médio, que a gasolina é dele. Compreendeu? Por mais que você diga essa história toda de como chega na sua mão, para você pegar aquele produtinho e botar no tanque do carro do cidadão, eles não sabem os percalços, os ônus e talvez as noites sem sono e as perseguições até ao setor.
né? Porque você tem Ministério Público em cima, né? Você tem a ANP para fiscalizar, tem Anvisa, Procon, nós tivemos até com Inmetro, Inmetro, Meio ambiente. quer dizer, é um ramo IBAMA, extremamente visado, isso. né? E eu não vou usar a palavra perseguido, porque pode ser injusto com as organizações. Mas eu acho que hoje, de fato, está tendo uma caça às bruxas. Desculpe até me interromper, Alexandre, porque é o governo, na falta e eu não estou falando de política aqui, não, nem estou falando para um lado e para o outro, mas na falta de encontrar uma solução, tem que achar um culpado. E aí o culpado é sempre o posto, que é o que está ali na ponta, que o consumidor está tendo contato direto, e aí sempre torna... É fácil para o governante de ocasião se aproveitar dessa situação. Teve um governo anterior, acho que foi o de Robson, não sei, Rosal, não sei, que tinha alguma dificuldade, se eu não estou enganado, e aí colocou um imposto a mais no combustível, foi isso? Que era exatamente para ter caixa? No início do governo Robson, ele ainda era presidente da Assembleia, ele aprovou uma SECOP, contribuição de combate à pobreza, algo assim. E aí o ICMS da gasolina era 27% e ele colocou uma taxa de mais 2%. Então esses 2% a mais foi acrescido, que o beneficiado foi ele, né? Que no mandato dele ele já teve esses 2% a mais de arrecadação. Entendi. Mas isso vem até hoje? Como é que tá? Não, aí o que é que aconteceu? Lá, vamos voltar para a guerra de 2022, quando o preço estourou, a gente chegou aqui a quase picos de R$8, e aí o governo federal da época tomou várias medidas para reduzir isso. Dentre elas, o que é que ele fez? Combustível, energia e telecomunicações, que eram tributados acima de 27%, 29% em média nos estados. Para você ter ideia, no Rio de Janeiro, a gasolina era tributada ao ICMS em 34%. Pelo amor de absurdo. Deus. E aí o governo disse, não, são itens de extrema necessidade, não podem ser tabelados, taxados como supérfluos. Vamos reduzir. E aí foi reduzido de 29% esses itens para 18%. E, paralelamente a isso, ele zerou a carga dos impostos federais, tanto na gasolina quanto no diesel. E aí tivemos uma redução considerável. Ele, você disse, chama o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Esse mesmo. Sim. Uma pergunta que a gente aqui do Rio Grande do Norte se faz muito. Tem sempre uma diferença de R$1 no valor do combustível do Rio Grande do Norte e da Paraíba, por exemplo. O que é isso? É decorrente de quê? Doutor, eu ia até perguntar agora exatamente isso. Então, por que o Rio Grande do Norte não compra nesse mesmo local? Pronto, porque aqui a gente é suprido pela Clara Camarão. E eles pegam de onde? De swap? A Paraíba... Mas é obrigado? Não. Não, ele falou, ele explicou que a logística a distância. Mas eu vou explicar. Vamos lá. A nossa base de distribuição, os tanques, onde ficam armazenados, esses combustíveis, que, teoricamente, antes de ser privatizado, veja que a gente não tinha essa diferença. Isso é de um tempo para cá, que a gente tem essa reclamação da diferença da Paraíba. Mas onde a gente tem infraestrutura para armazenar combustível é lá em Guamaré, onde estão as distribuidoras e a refinaria. A Paraíba, que é onde temos um combustível mais barato, é suprida pela Petrobras. Ela tem os tanquezinhos dela ali, em Cabedelo, mas uma quantidade insuficiente para suprir o Rio Grande do Norte e a Paraíba. Eu quero mandar meu caminhão para lá, que é mais barato. Tem que carregar primeiro os caminhões da Paraíba para o meu entrar. E aí todo mundo quer. Então depende, e eu não posso chegar lá, eu quero comprar aqui, não. Eu tenho que ir para a minha distribuidora e ela vai dizer, eu vou conseguir combustível para você, mas em Guamaré eu vou conseguir com preço melhor em swap, porque aqui na Paraíba é mais estrangulado. Sim. Entendeu? Tem um contingente maior de interessados locais. É claro. Eles vão dar prioridade. Voltando a falar na refinaria, que não produz a gasolina, mas a informação que chegou aqui é que ela produz querosene de aviação. Esse produto, de fato, é produzido lá. O querosene de aviação e o gás natural também eles produzem. Menos o combustível veicular. A gasolina e o diesel eles importam. E outra coisa, outro detalhe, eles só importam o diesel S500. Nós vendemos 2 diesels no país. O S500,
que são 500 partículas de enxofre, por isso se chama S500, é um diesel mais poluente, e o S10, que é o diesel menos poluente, são 10 partículas de enxofre, que é o que se vende muito mais. O nosso não é armazenado aqui, vem de swap. Aí por que o nosso é mais caro? Porque tem que vir de lá. Isso tem um custo de trazer de lá. Aí vocês imaginem, o diesel sai de quem não tem caminhão, que eu compro da distribuidora para a distribuidora me entregar. Esse diesel sai da refinaria lá de Suape, passa aqui por Natal, vai para Guamaré para voltar. Veja o custo logístico. Outra vantagem que tivemos também lá atrás, na época que teve o aumento das medidas do governo federal, que foi bom, foi a liberação da venda direta do etanol pelas usinas para os postos, que isso era proibido também. Que aí eu me lembrei desse detalhe. Às vezes o posto estava ali de lado da usina, mas tinha que pegar o etanol lá na refinaria, 200 km mais distante. Facilitou, mas assim, entre aspas. Tem muito dono de posto que não tem caminhão próprio para poder... Depois que a refinaria foi para Guamaré, a logística ficou bem mais complicada e a maioria tem. Resolveu adquirir. Acaba, se ele consegue, tem volume que justifique, ou ele compra um caminhãozinho menor, ou ele compra um caminhão maior, dependendo se ele tem 2, 3 postos, já compra um caminhão com a capacidade maior, mas hoje boa parte tem, nem todos. Sim, mas... Tem uns que preferem não ter pelo risco, porque você está com a bomba ambulante. O combustível está no meio da estrada. Não, E aí, aqui, como eu quando trabalhava na Maísa, tinha um negócio do CIF, que é Charge and Freight, que você pagava, e o FOB, Free On Board. Então saiu a responsabilidade. Eu estou saindo aqui aprendendo mais do que ensinando. Eu aprendi o significado dessas siglas. É Free On Board. Vamos chamar agora um breve intervalo, logo estamos de volta. É só um instante. Você dizia, mas não sabia o que significa. Não sabia. Mas é FOB, é Free On Board, e CIF é Charge and Freight. Olha aí. Que a gente sabia porque eu trabalhava no setor de exportação da Maísa. Certo. Aí você falava inglês, falava inglês. Era no setor de exportação. Fala, eu acho que de 6 idiomas. Sim. Olha aí. 5. Eu gravei até um vídeo ontem, uns 5 vídeos, dos 5 idiomas, sobre negócio de regularização de nacionalidade para estrangeiro. Aí eu vou botar na mídia aí. Pois esse negócio... O Itapuã deu algum problema ali, vamos continuar aqui o bate-papo enquanto ele entra aí o comercial. Não entrou não? Estamos aí. Eu e você sabemos que o Rio Grande do Norte está sem rumo, sem projeto e sem governo. São 7 anos de PT e de atraso na educação, na saúde e no desenvolvimento. É preciso voltar a crescer, apoiar os municípios, promover o desenvolvimento. E é para isso que existe governo. Chega de PT. O Rio Grande do Norte precisa de quem sabe governar e tem aprovação popular. Venha para o Republicanos. Olá, assista aqui na TV Futuro de segunda a sexta-feira, às 10h30, o Fala Geral. Fala Geral com Aquino Neto, de segunda a sexta-feira, às 10h30. O Rio Grande do Norte não perca nesse sábado e nesse domingo, às 10 ao meio-dia. Universo Musical, programa que traz para você muita alegria, animação, sucesso. É aquele programa feito para você, aqui no 14.1 TV Futuro, a TV que mais cresce no Rio Grande do Norte. Neste sábado, neste domingo, de 10 ao meio-dia, Universo Musical. Estamos de volta, dando continuidade ao programa Roda Livre, entrevistando o empresário e presidente do Sindiposto, Maxwell Fro.
Você também pode fazer pergunta para ele. Vamos passar agora a pergunta aqui para Gladstone. É com você, Gladstone. A gente estava falando da questão da sigla, né? Que eu não sabia que vocês usavam, eu pensava que era só para o mercado diretamente de quem importa e exporta. Mas aqui mesmo no âmbito, vamos dizer, doméstico, se usa essas expressões FOB, CIF? Sim. As maiores distribuidoras é que tem essa modalidade de trabalhar o CIF, que é quando ela faz a entrega do produto, né? Mas as menores, de fato, eles não têm muita estrutura e o revendedor ele tem que ir pegar o combustível. Então, além dos encargos que são elevadíssimos, da pressão, o empresário ainda tem esse risco dessa bomba de estar com combustível dentro do seu caminhão e vir a perder, né? Um descaminho. E, existe crime de descaminho. Isso não é raro. A gente está ali acompanhando e, digamos, uma vez por mês a gente vê um acidente, um motorista que cansou ali, que cochilou e que tombou o carro, incêndio, e aí é onde vem o prejuízo maior, porque acaba acarretando um crime ambiental. Aquele combustível muitas vezes escorre, vai bater num rio, e o problema é muito maior. Então, mas infelizmente é um mal necessário pela logística, a dificuldade que nós temos. Tudo é rodovia. Aí comparando, pronto, Paraíba, ninguém precisa ter ali não. Em João Pessoa, ninguém precisa ter caminhão não, porque um caminhãozinho de 20 mil litros ele faz 5, 6 entregas. Carregou em Cabedelo, entregou ali. Carregou, entregou ali. Que é bem pertinho, vizinho. Nosso não. Tem que ir bater em Guamaré, só dá uma viagem por dia. Mas qual é a vantagem e a desvantagem de usar o biocombustível? O biocombustível, boa pergunta, ótima pergunta, que é adicionado no diesel, né? Hoje a gente tem 15% no litro de diesel de biodiesel. Ele é um produto que se deteriora muito mais rápido. Ele tem lá as bactérias, eu não sou dessa área não, mas enfim, traduzindo para o leigo. Mas isso não era mais na época dos anos 70, foi quando houve aquela crise de combustível no nosso país, onde os carros não eram adaptados? Não. Que aí naquela época realmente afetava mais a condição do carro? Mundialmente, o que a gente encontra, em média, de limite de biocombustível no diesel é até 10%, que o motor reage bem e que não prejudica muito. A gente tinha feito a experiência anteriormente, quando chegou em 13%, é impressionante. Se você não botar ali um produto, um reagente que evite que ele se degrade, no fundo do tanque aquilo fica uma borra, vira uma lama. É realmente impressionante. E aí aumenta muito mais a manutenção no posto e, logicamente, no consumidor, né? Também. E aí, hoje, a gente já chegou a 15%. A gente vê muita reclamação. As montadoras de carro mesmo não foram favoráveis a esse aumento. E hoje o governo já estuda, devido a essa crise do petróleo, chegar a 25%. Não sei como vai ser isso, não. Há uma preocupação dos donos de postos de gasolina em relação ao carro elétrico, que isso já é uma realidade no nosso país? Pois é, essa guerra veio para atrapalhar a vida da gente, porque além do combustível ter subido muito, né, logicamente o consumo cai e acende lá o holofote para o carro elétrico. A gente tem visto que várias matérias que a procura aumentou não só no Natal, no Rio Grande do Norte, mas no mundo todo, porque é uma forma de fugir da dependência do combustível, né, da gasolina. Com essa evolução do carro elétrico, o petróleo tende a perder o valor? A ideia, a lógica é essa, né? Por exemplo, a China já conseguiu aumentar em muito a sua frota, já reduziu 10% do seu consumo de petróleo. Desde que iniciou essa transição lá, é muita coisa, né, para o consumo da China. Mas a gente entende que também não é uma coisa rápida. Porque, primeiro, a gente não vai ter energia para abastecer esses carros todos. A gente não tem nem linha de transmissão suficiente para circular essa energia que precisaria para essa substituição. Então, vai ser uma transição lenta. Gradativa. Gradativa. Lenta e gradual, né? Mas João, vai perguntar. Maxwell, enquanto entidade, a gente, desde que começou a conversa aqui, a gente vê toda hora uma regulamentação, você não pode isso, não pode aquilo. Enquanto entidade,
local ou nacional. Não existe uma união de todas as entidades para tentar desregulamentar esse mercado, tentar essa questão de você já pode comprar de uma usina, mas não pode comprar de uma refinaria. Porque por essas questões técnicas, né, que eu expliquei anteriormente. A gasolina que a gente vende na bomba não é o que a refinaria vende, mas existe. E hoje... Porque legalmente quem tem a competência e a competência legal de fazer o refino é a refinaria, né? refinaria. É porque foi criada toda essa cadeia no Brasil e que deixou tudo travado. Se eu sou dono de um mercadinho, eu não preciso ir no atacadista, eu posso até, dependendo do produto, eu posso ir na fábrica aqui e comprar o produto. Exato, né? Mas da forma que foi montado essa cadeia toda, ficou tudo travado. Tem um ente também que eu não falei, que existe nessa cadeia toda, que é a TRR, que é o quê? É um transportador, revendedor, retalhista. E o que é que ele faz? É a empresa que leva o combustível para grandes consumidores. Então, o posto ele só pode vender no local, ele não pode lhe entregar, não. Então, se você tem um gerador na sua empresa, no seu hospital, na sua universidade, aqui na sede de vocês, você vai ter que acionar uma empresa TRR para ela vir abastecer o seu gerador. Ou se você tem uma frota, que você tem um tanque, uma fazenda, que você tenha trator lá, essa empresa entra para isso. Então, foi tudo desenhado para um complementar o outro e não concorrer. Maxwell, quais são... você poderia listar talvez até mais de 20 itens para exemplificar os custos de um empresário do ramo de gasolina. Mas, assim, os principais, quais seriam os custos mais elevados que um dono de posto tem para poder o cidadão entender que ele não está, vamos dizer assim, com a máquina de fazer dinheiro como se pensa. Isso. Que dono de posto de gasolina, né, é o ramo que está faturando e tendo lucros exorbitantes. O primeiro é o aluguel. Você sabe que é caro. É brincadeira, viu, Gladys? Mas não poderia perder a piada, né? Mas aí vamos com mão de obra. Mão de obra é um custo alto. O Brasil é o único país dos únicos que ainda é obrigado ter o serviço de frentista. Não é permitido o self-service. Você vê que no mundo todo isso já é liberado, né? Aí com ele vem os próprios encargos. E aí, na sequência, aquela imensa quantidade de documentos, de licenças que a gente precisa. Licenciamento para IDEMA, licenciamento para IBAMA. Para vocês terem ideia do absurdo, lá atrás foi criada uma taxa, TCFA, Taxa de Contribuição de Atividades Potencialmente Poluidoras. E não é bem essa sigla não, mas o intuito é esse. Hoje, um posto de combustível paga o mesmo valor que uma refinaria paga. São taxas trimestrais. Mas a gente paga, mas quem está pagando também é o consumidor. Então, isso porque isso vai ter que ser repassado. Né? Então, são custos que acham que estão onerando o posto, mas essa taxa é para quem? Onerando a gasolina. É uma taxa para o IBAMA, para atividades potencialmente poluidoras. Taxa de fiscalização, TC, taxa de controle. Então, o IBAMA recebe esse dinheiro. Recebe esse dinheiro. Sim. E mais o quê? Isso tramita já lá na IDEMA, que aí, por exemplo, para licenciar um caminhão, lá, aí prefeitura, Inmetro, quando a gente é fiscalizado, o Inmetro vai fiscalizar, ele verifica lá as bombas, no finalzinho ele imprime um boleto e diz, está aqui, ó. Cada bomba que ele verifica, ele cobra também. A gente paga para ser fiscalizado. Meu Deus. Apanha duas vezes. Maxwell, eu vejo que... Você tem ideia, né? Só concluindo. E aí vem para as outras que todo mundo tem, todo negócio tem, que é a internet, energia, água, o computador, telefone, que são as básicas, né? Sim. Percebe-se que a cada dia no posto de gasolina tenta acontecer coisas novas, mais tecnologias também, mais treinamentos, mas o que eu vejo assim, lojinha de conveniência, lojinha essa que já virou uma lanchonete, já tem um localzinho de você fazer uma refeição, de um lanche, inclusive de beber também. E temos também já lavanderias. Isso é para que ajude nessas despesas? Exatamente, porque cada vez mais o combustível se torna menos rentável. Antigamente se tinham menos postos, então o combustível sempre foi um produto que a gente ganhava com volume. Você precisava vender muito porque a margem é reduzida, então você precisa ter escala para você rentabilizar o negócio.
E hoje, com a quantidade de postos que se aumenta, com a redução do volume, os carros elétricos entrando, não é só o elétrico, aí vamos falar do híbrido também, que se vende muito mais do que o elétrico. Então, aquele carro que antes consumia 5, 6 litros, que tinha um desempenho mais baixo, hoje ele faz 18, tem carro que faz 20, né? Tem carro com autonomia já de 1.200 km. Então, o combustível vai se vender cada vez menos. E aí o posto está partindo para essas outras atividades, agregar, mesmo que ele não opere, que ele faça uma alocação ali naquele ponto, atraia também o consumidor, porque ali, se eu estou querendo comprar um pacote de gelo, meu posto tem uma loja de conveniência, se eu não tenho, né? Se o consumidor ele quer comprar, ele vai parar naquele e acaba abastecendo. Vou sair para a praia. E aí acaba sendo um diferencial, uma forma também de rentabilizar mais. Antigamente, para abrir um posto, tinha uma certa dificuldade e até tinha que respeitar, em termos de metro, a distância de um para o outro. Como é isso hoje? Tem as regras da ANP que você tem que cumprir, né? E também as normas municipais e estaduais também. Então, cada cidade e estado vão ter suas próprias regras. Aqui eu acredito que tem uma distância mínima para hospital, para shoppings, para locais que tenham grande concentração de pessoas. Mas ali na integração, tem um posto ali, é uma rua pequena, tem 3 postos. Quem determina isso é o município, a distância de um posto para outro? Pois é, isso existe em leis municipais, mas também eu acho que tem leis federais que já proíbem, que limitem muita coisa. Por exemplo, entre um posto e outro, eu acho que isso já não é mais nem permitido que se faça. Que a lei municipal sobreponha à lei federal. Porque não pode. Isso. São competências supletivas, né? De legiferante, como chamam, para legislar sobre aquela matéria, né? Acaba que o tema de combustível é mais regido pelas leis federais. É da competência legiferante federal. Lucy! Estava viajando. Eu ia perguntar. Ele pegar distraído. Pensando no valor do combustível, Lucy. Se você me permite, eu queria mudar um pouco, sair do combustível. Como eu conheço o Maxwell há um bom tempo, é um camarada de uma natureza especial, um grande empresário aqui do Rio Grande do Norte, eu queria que você falasse sobre Maxwell pessoa. Aqui a gente falou né? Você é presidente do sindicato, mas você também é ciclista. Ciclista não. Eu sou corredor. Corredor, né? Vai correr na Alemanha, né? Em Berlim. Já fui. Foi a minha primeira maratona. Eu gosto de praticar atividade, de correr, e aí foi mais uma necessidade mesmo para me cuidar, tentando baixar o peso, controlar, e comecei a correr. E de lá para cá eu fiz a primeira maratona. Mesmo do homem invejoso de quem é mais. Mas eu estava com a pergunta de fazer o seguinte. Mas qual é a punição que vocês estabelecem para o dono de posto de gasolina que venha causar algum tipo de delito, de adulteração, coisa que venha prejudicar o motor do A lei é pesadíssima. Pronto. A lei já existe. Depende de quem fiscalizou e detectou esse problema, né? Hoje, quem fiscaliza a gente, eu já falei, né? Basicamente, PROCON. O PROCON vai ver as regras de consumo, né? Se você praticar um preço abusivo, se ele comprovar que isso de fato é complicado, que se chegue a essa afirmação, porque existe uma série de fatores que envolvem a composição de um preço, né? E aí temos também a ANP, é o órgão que mais fiscaliza, e aí vai de multa de 50 mil reais a 5 milhões, vai depender da infração que ele detectou. O Inmetro ele fiscaliza se a vazão da bomba está saindo corretamente, dentre outros. O principal, digamos, dano que o revendedor pode causar: você vai abastecer a bomba, ela está marcando ali 20 litros e só entrou no seu carro 19. E outra coisa, o que eu também observei, a questão de venda de combustível. Combustível roubado, né? Combustível adulterado, combustível com sonegação. Então, isso dá espaço para que possa haver uma diferença de valor? Exato. Isso hoje é o maior problema que atinge a nossa categoria. São esses itens que você falou. Por quê? Porque o crime organizado
como está entrando em todo o setor, entrou no nosso. O nosso circula muito dinheiro, é uma forma muito rápida de fazer a lavagem, dele ganhar dinheiro. E, além disso, eles estão vendo que ele ganha mais dinheiro usando esses artifícios do que com a própria droga. Se o cara ele vai adulterar o combustível, a gente tem aquele caso da refinaria lá do Rio de Janeiro, a Refit, que era a de Manguinhos, né? Que o cara trazia navio com gasolina e dizia que era nafta. A nafta é um subproduto da gasolina. Então ele estava trazendo aquele produto com uma tributação bem mais baixa, um custo bem menor, mas já era gasolina pronta. E ele fazia toda a engenharia tributária, descarregava esse produto e botava para vender. Esse cara ganhava mais de R$1 no litro só de sonegação. Aí você imagina um navio com 50, 60 milhões de litros. Só aí. Aí, achando pouco, ele vai e adultera essa gasolina. Era para ter 30% de etanol, ele bota 50%. E aí vai ser o carro Netflix? Vai aguentar 50% de gasolina, de etanol. Mas aí a pessoa está utilizando o etanol e pagando a gasolina. Exatamente. Na verdade, Ei, acreditem, tem fraude, tem lugar que o bandido, ele faz o quê? Ele faz uma chavezinha lá embaixo da bomba, em que você para nessa bomba que tem os dois produtos, a gasolina e o etanol. Quando você pede para abastecer gasolina e ele vê seu carro é flex, ele aciona lá o mecanismo, eles acionam até com a Alexa. Alexa, etanol. Alexa é muito inteligente. E entra etanol no seu carro e você não está vendo, mas está marcando na bomba de gasolina. Impressionante. Pois é. Agora tem eu já ouvi um tempo atrás uma Graças a Deus, assim, só para a gente não deixar o consumidor tão tenso aqui do estado. Veio uma equipe aqui do Inmetro, fizeram do Inmetro da Bahia, que eram pessoas capacitadas para detectar esse tipo de fraude eletrônica, e graças a Deus não acharam. Quer dizer que não tem? Não vou botar a mão no fogo. Mas se nesse momento não foi detectado. Aqui no estado. Mas na Paraíba vizinha, que vende combustível barato, que todo mundo acha ali. Não, pode acontecer, não. Ali na divisa mesmo, foi detectado no ano passado uma fraude de 10%. Onde eu gosto de botar ali matar. Pronto, você está achando que está bastante barato. Aí sobra pra gente. Você aqui está pagando uma coisa, mas está recebendo. Lá o cara estava comendo 10% do volume. Maxwell, agora contexto, me tira uma dúvida. Eu vi uma matéria sobre uma tal de uma gasolina extra, que o rendimento dela é muito menor do que o etanol. Tem essa gasolina por aqui? Não. Eu vi essa matéria em São Paulo. Não, essa eu não conheço. Uma gasolina extra que era uma mistura que eles tinham, uma gasolina que é permitido pela Petrobras vender essa gasolina extra. Pelo que o senhor está dizendo, é uma gasolina de qualidade inferior? Inferior. Não. A gente só pode vender na bomba a gasolina comum, a gasolina aditivada, e tem a gasolina pódio, né, que é uma gasolina com uma octanagem maior que poucas distribuidoras têm. É basicamente a Petrobras que tem essa gasolina, e eu acho que a Shell tem uma também com essas características. Mas essa inferior... Essa ainda não tem. Essa daí não é legalizada, não. Tá bem. Vamos lá, João Dantas, é com você. Marcelo, mudando... Gladstone mudou um pouco. Como é que você vê a economia do Rio Grande do Norte? Você como empresário hoje, como é que você analisa hoje a economia do Rio Grande do Norte? Você tem uma perspectiva boa para o futuro? Pois é, a gente vê a economia da gente do estado bem travada, né, João? No nosso segmento mesmo, a gente não vê mais essa perspectiva de crescimento. Desde a época aí da pandemia, o nosso setor não tem reagido, não temos tido esse crescimento. Talvez até um pouco impactado até pelo próprio carro elétrico, né? Mas a gente não vê grandes medidas que possam favorecer o empresariado a crescer aqui no estado. Você? Não me pegou não, viu? Olha, eu quero falar agora sobre o Pix, certo? Certo. De duas formas. Diminuiu os assaltos nos postos depois de Pix. Não sei se tem posto. Nem? Você tem posto, você fala. Só fala, né? Propriedade. Ela fala do assunto. Não. E a outra segunda pergunta sobre o Pix. Hoje, nós temos a informação de que a pessoa jurídica
Se você recebe o Pix mais de 15 mil, você mais uma vez vai cruzar, agora está-se de forma descarada de apertar o empresário da pior forma possível, fazer esse cruzamento da sua renda, do que você tem, do que você recebe, com o cruzamento do que você recebe em Pix ou então de cartão de aproximação. Isso está sendo tudo captado, quanto pessoa física até 5 mil e quanto a pessoa jurídica 15 mil. Então, como você vai conseguir fazer isso? Uma melhora de talvez não ter tanto assalto com o Pix, porque não tem um grande volume de dinheiro, e o outro lado de ficar uma forma de querer tirar mais ainda imposto desse empresário. Assim, respondendo a primeira pergunta, graças a Deus o Pix veio para ajudar bastante nesse cenário, porque realmente a gente era muito assaltado. Tinha um cara, um bandido, que ele assaltava aqui na Hermes de Afonseca todos os postos, o mesmo bandido. Ele começava daqui desse posto aqui, pertinho daqui de vocês, saía voltando, fazia todos os postos da Hermes de Afonseca. E aí fez duas, três, na quarta vez a gente conseguiu identificar e prendê-lo. Ou seja, era uma realidade que a gente tinha dia a dia. Hoje diminuiu bastante. Mas, de fato, tem essa questão e a gente é totalmente hoje fiscalizado. O posto de combustível, o legal, quem trabalha direito, ele já está com os impostos todos recolhidos lá na refinaria. Porque quando a refinaria vende para a distribuidora, os impostos, tanto os federais quanto o ICMS, já está retido. Então, você, quando ele vende, já tem R$ 1,57 de ICMS lá e mais 70 centavos de impostos federais. Só aí já vai 2 e pouco para o governo. Os governos, né, que a gente está pagando. O governo não se preocupa em depois se vai cobrar ou não, porque o dinheiro já está lá. Já está garantido. O bate-papo está muito bom, mas vamos para as considerações finais. Começando por João Dantas. Agradecer, foi um ótimo papo, bastante esclarecedor. Eu acho que o público, às vezes, é mal informado, né, do que acontece. Sempre sobra para os postos, como você mesmo falou, e realmente foi um ótimo programa e espero ter esclarecido bastante aí o telespectador. Gladstone. De fato, eu tive essa iniciativa de chamar tanto Dina, do PROCON, como meu amigo Maxwell, para que, através do veículo de comunicação, a sociedade tenha a exata noção do que realmente se passa em torno dessa questão do aumento e do custo dos combustíveis. E, seguramente, o nosso convidado de hoje nos abrilhantou com esclarecedoras informações que seguramente tornarão a sociedade mais ciente dos fatos, né? Desejamos a todos uma boa noite, sintam-se nominados. Eu ia falar de um julgo desigual que existe, que é quem está trabalhando certo e aqueles que estão trabalhando debaixo das cortinas da ilegalidade e da trambicagem, né? Infelizmente, a gente tem conhecimento de dono de sujeito que tem 40 postos, 50 postos, cresceu exponencialmente em 5 anos, de 2 postos para não sei quanto. Então, ele infelizmente vai ficar para a próxima, o programa está terminando, mas é uma questão que a gente poderia ter abordado hoje. Muito boa noite, foi um prazer estar com vocês. Lucy. Boa noite, Carlos. Boa noite, doutor Gladstone, doutor João Dantas, e muito obrigada a Maxwell pelos seus esclarecimentos, pela sua sinceridade, em primeiro lugar, que falou de forma clara e verdadeira. Dá para perceber isso. Obrigado. Tá certo? Obrigado. E uma boa noite a toda a audiência da TV Futuro. Maxwell, suas Eu considerações. quero agradecer a oportunidade de vocês por estar aqui, porque, de fato, eu sinto essa necessidade de levar o esclarecimento, porque há desinformação da maioria da sociedade do nosso setor, o que é normal, né? Como em todo setor, há as suas especificidades e a gente precisa levar a informação para o consumidor, para a sociedade inteira. Eu tive a oportunidade de ir lá na Câmara Municipal na terça-feira e levei um material e no final eu achei bacana. Uma pessoa que estava lá assistindo, que não era do segmento, mas chegou e disse, olha, eu quero lhe agradecer porque você... Eu postei essa matéria. Porque você esclareceu coisas que eu nem imaginava. E estou saindo aqui com outra imagem. Então eu agradeço a vocês também, Carlos, dessa oportunidade
e sempre que puder eu fico à disposição para trazer mais informação para vocês. Muito bem. Maxwell, aqui é um espaço democrático, um espaço aberto. A TV Futuro é a TV mais democrática aqui do Estado. E o Roda Livre é um programa que atende todas as classes sociais e também a independente, se é político, empresário, cultura, todo mundo aqui é contemplado. O programa agora ele está segunda, quarta, sexta, mas logo iniciando o mês, todos os dias na semana. Então, é um espaço que realmente é de todos. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e agradecer aqui a Gladstone por ter trazido você aqui e você ter aceitado, né? Obrigado, Gladstone, obrigado, Luci, obrigado, João, obrigado a todos e quero agradecer a você pela sua audiência, pela sua companhia. Eu quero desejar a você um bom final de semana. Continue com a programação da TV Futuro. Lembrando que amanhã, às 10 horas e domingo, tem um programa Universo Musical, só música boa, também apresentada por mim, né? E já é um sucesso na vida do Rio Grande do Norte. É muito bom. E a TV Futuro é esse canal que é do povo. Segunda-feira estamos de volta com um outro programa, um outro entrevistado. Fique com Deus. O Rio Grande do Norte não perca nesse sábado e nesse domingo, às 10 ao meio-dia. Universo Musical, um programa que traz para você muita alegria, animação, sucesso. É aquele programa feito para você, aqui no 14.1 TV Futuro, a TV que mais cresce no Rio Grande do Norte. Neste sábado, neste domingo, de 10 ao meio-dia, Universo Musical.